E quer dizer, quem não passava naquela seleção era a morte. À esquerda, aqueles velhos de bengala, mulheres grávidas, câmaras de gás. E as crianças, como que é? Crianças subnutridas, alguns primos meus conseguiram salvar, como milagrosamente, mas muitos amigos meus... As crianças muito pequenas certamente não tinham... Era uma boca a mais. O que era, boca inútil. Era o que certamente ia acontecer com o senhor. O senhor ia acabar sendo já... força de trabalho, não Porque era muito jovem na época. Era magrinho, muito pequeno, fraco, certeza. Fala galera, esse aqui é mais um Overbooking Podcast, eu sou o Germano e hoje nós temos um programa muito especial, tá? Que é para comemorar a vida de muitos que passaram por um momento histórico e para relembrar de forma saudosa e respeitosa das pessoas que infelizmente sucumbiram sobre esse mesmo momento histórico. Não é isso, Pedrão? É isso mesmo. Antes da gente começar a apresentar o nosso convidado, eu quero convidá-los a seguir o Overbooking Podcast em todas as redes sociais, no nosso canal do YouTube. Então já se inscrevam lá, ativem o sininho para ficar por dentro desse episódio e de todas as novidades, não é? É isso mesmo. Então estamos aqui hoje falar do nosso convidado. Eu considero já como um amigo já, tá? Desde a primeira vez que eu falei com o senhor Joshua Stru, fui muito bem recebido. Mostra muito da bondade do povo judeu. Então, é um agradecimento gigante o senhor estar aqui com a gente hoje. É um prazer imenso também. Principalmente por um motivo, Germano. Compartilhar todas as dores que esse povo tão importante da nossa história passou, né? Todo o ressurgimento que eles tiveram em todo momento. E o mais importante é trazer informação para você que não conhece a história. Para você não entender de fato o que aconteceu e o quanto foi ruim esse regime. E não devemos em nenhum momento dar voz para esse regime. O mais importante é dar voz a pessoas como o seu Joshua, que ele vai se apresentar agora e com certeza teremos um episódio fantástico. Fantástico. Hoje. Seja bem-vindo, seu Joshua. Muito prazer conhecer vocês. Agradeço imensamente pelo convite, o Pedro Silva e Germano. E uma honra para mim estar aqui todos com vocês, compartilhar um pouco que seja minha triste infância. Como o senhor Pedro falou, meu nome é Joshua Strul. Eu sou rumeno de nascimento, nasci em 1933 na Romênia, na província de Moldova, numa cidade pequena, vilarejo rural, chamado Moineste. E eu agradeço muito o nosso Deus Todo-Poderoso, o grande Mestre do Universo, por ter sobrevivido ao terrível Holocausto e não somei mais o balanço impactante dos 1,5 milhões de crianças assassinadas cruelmente por único motivo de terem nascido judeus. E, com coração partido, me lembra de meu irmão caçula, Vili, falecido em 1953, no rigoroso inverno de inanição e falta de meios de sobrevivência, falta de roupas adequadas, falta de tudo. E eu nasci num vilarejo rural, numa comunidade cristã de mais ou menos 13, 14 mil habitantes. Nossa comunidade judaica perfazia mais ou menos 200 famílias. Éramos uma comunidade pujante, empreendedora e trabalhadora. Meu pai, de abençoada memória, era um próspero comerciante de cereais, iguais a todos os outros comerciantes da região. Muitos judeus eram comerciantes de tecidos, eram comerciantes de roupas, alfaiates, relogeiros, carpinteiros, como qualquer outra cidadezinha pequena
onde o povo judeu assentou. Meus ancestrais, há muitas gerações, viram perseguidos pelo rei católico de 1492, que decretou ou expulsão de judeus da Península Ibérica ou conversão à força ao cristianismo. Como muitos judeus, como meu pai, como também descendentes ancestrais do Silvio Santos, que é descendente de família Abravanel, não queria se converter. Ficam sabendo que o tataravô do Silvio Santos era grande economista no palácio do Dom Manuel, em Portugal. Imploraram ele para ficar, ele falou, não, prefiro minha religião judaica e não vou ficar aí. Fui expulso, fui despojado de todos os bens e chegou na Grécia. E o camelão Silvio Santos criou aí um império. Um império que tem, né? Sim. E o que seria? O Samuel Klein também. Também, né? Também Samuel Klein. Mesma também. coisa. Eu nasci num lar judaico, onde não faltava nada. Minha infância até 41 era muito feliz. Brincava como qualquer outra criança da minha idade. Brincava gude, futebol. Frequentava a escola judaica que existia na minha proximidade da minha loja do meu pai. Ping-pong, os 8 anos de idade, 7 anos de idade, era meu esporte favorito, como também futebol. Seu Joshua, só para as pessoas entenderem historicamente, né? O senhor nasceu em 33. Sim, mês de maio, mês de ano, que o ditador sanguinário Adolf Hitler, seu nome será eternamente esquecido, ascendeu o poder na Alemanha. Sim. Quer dizer, então o senhor nasceu lá na Romênia na mesma época que o Hitler estava ascendendo como chanceler na Alemanha. Como grande, todo-poderoso chanceler da Alemanha. Sim. Da República de Weimar. De Weimar. E ele instaurou o terceiro Reich, com o sonho de instaurar na Alemanha o terceiro Reich dos sonhos de 1000 anos. 1000 anos. Meu lar não faltava nada. Muito amor. Minha família era numerosa. Quantos irmãos o senhor tinha? Tinha 6 irmãos. Um nasceu no Bacão, que faleceu em 41, quando foram confinados. Sim. Em 43 ele faleceu de inanição e falta de meios de sobrevivência. Legal, a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar no Bacão. Mas fala mais como que era a infância, como que era aquela vida e como que começou a ascensão ali na Romênia. Foi uma questão de invasão? Foi uma questão de aceitação do governo romeno? Como Repetindo, meu lar era muito amoroso. Minha mãe fazia tudo possível para não faltar nada no nosso lar. Não éramos ricos, éramos de posse média, mas tudo que a gente queria, tinha. Lembro-me que nós, crianças de 12, 13, 14 anos, chorávamos por uma bicicleta. Que meu pai fui comprar uma bicicleta usada e se revezamos para aprender bicicleta. Nadamos no rio que não estava muito longe. Me lembro do inverno rigoroso, com muito neve. Como na cidade de Moineste, era em volta de colinas. Nós subíamos rampa nas colinas e meu pai mandou confeccionar um carpinteiro judeu Fez um trenó ali para vocês descerem, ali, brincarem. Deslizar, ele
comprou lâmina de aço, manda colocar, desligar com mais facilidade. Que saudades daqueles tempos, meus amigos. Nem imagina como eu me lembro. A gente... De forma saudosa. Não tem palavra para exprimir os tempos saudosos do tempo de criança da minha infância, feliz, até 8 anos de idade. E não podia imaginar o que poderia estar por vir, né? Jamais imaginávamos que ia chegar uma época onde devíamos largar a rotina diária. O mundo virou avesso em 1951, quando as tropas nazistas se aliaram às tropas rumenas, empossaram lá os notórios antissemitas, que não gostava de judeu. Antissemita é aquele que não gosta de judeu. Sim. Que o antissemitismo na Romênia era latente, mas nossa convivência com a comunidade cristã era dos melhores. Mas a propaganda tendenciosa, falaciosa, nazista de Joseph Goebbels exportou para a Romênia. E como fui empossado, com poder absoluto, um famigerado líder da Guarda de Ferro de nome Ion Antonescu, nomeado marechal do exército rumeno, introduziu as mesmas leis raciais de 1935, leis de Nuremberg, onde os judeus perderam todo o seu significado. Os direitos foram completamente interditados para o nosso povo judeu. Professores universitários judeus, advogados, expulsos de funções públicas, as escolas judaicas fechadas, imprensa Yiddish, uma língua da diáspora do povo judeu. Hebraico atualmente é a língua oficial do Estado de Israel, mas Yiddish, tanto judeu da Alemanha, judeus da Rússia, União Soviética, da China, da Estados Unidos, Romênia, Polônia, Tchecoslováquia, fala a mesma língua. Língua se chama mamelucha, língua da mãe. E eu fui batizado aos 2 anos de idade na língua materna da minha mãe, que era Yiddish. Ficam sabendo todos que na nossa comunidade judaica nunca vou me encontrar o menino analfabeto. Os 2 anos de idade, o menino judeu está sendo alfabetizado na nossa língua. Depois vê a língua do rumena, país, que nasce na Romênia, e assim por diante. Cada país adotou a segunda língua do país. Porém, nosso povo e o povo do livro. O povo que insiste muito na educação. A educação é uma ferramenta poderosíssima para esclarecer, para conhecimento. Sim. Falta de conhecimento é ignorância. Senhor Joshua, uma pergunta que eu tenho, que o senhor falou que o governo romeno ele começou a pegar toda a propaganda do partido nazista da Alemanha. Igualzinho. Isso foi de uma maneira... foi aos poucos ou isso foi de uma vez? Logo que a entrada do partido nazista na Romênia, introduziu as leis raciais. Então, na Romênia, se não me engano, primavera de 1941. E o que diziam essas leis raciais? Qual que eram as regras dessas leis? Regras raciais draconianas. Que os judeus, uma raça que não presta, o judeu era considerado o cidadão de segunda raça, os nazistas diziam que eram raça inferior, né? Todos que não... Quer dizer, que não tem direito a nada. Os judeus não têm direito à vida. Os judeus são gananciosos, parasitas, um câncer. Eles propagaram mentiras grandes que a própria guerra
que o próprio romeno está sofrendo por causa dos judeus. Foi financiado por agiotas, eles falavam, né? Os judeus eram agiotas, eles mentiam muito, né? Não permitiram nada. As sinagogas foram profanadas, devastadas, vandalizadas, os rolos da Torá queimados, o livro sagrado fazia fogueira na praça. Foi isso daqui, março, abril, entraram. Maio, junho, começou a perseguição severa contra nosso povo judeu. A propaganda de campanha, né, Sr. Joshua, do Partido Nazista, antes até deles ascenderem ao poder, era culpando alguém. E eram bode expiatório. Exatamente. Foram nosso povo dos males que assolam o mundo. E a Blitzkrieg, né, que é a Guerra Relâmpago, ela também era... Chama Guerra Relâmpago. Ela também era na propaganda, né? Hitler subiu ao poder, ele nem alemão era cabo austriaco frustrado pintor. Sim, sim. Ele veio na Alemanha com Messias, propaganda com capangas dele, Josef Mengele, Bormann, Adolf Eichmann, todos células nazistas. Eles começaram a subir no poder. Ficamos sabendo que em 1923, na Cervejaria de Munique, houve um putsch, uma insurreição contra o presidente da Alemanha, do República de Weimar, que era Paul von Hindenburg. Ele queria derrubar ele, a célula nazista, que era em crescimento. Eles foram derrotados, foram presos. Hitler ficou na prisão, e aí na prisão ele escreveu Mein Kampf, Minha Luta, onde ele, inspirado pelo protocolo de Sabe-Sião, muitos de vocês talvez conhecem esse conceito, esse absurdo que o Nilus Vladimirsky, Sergei Nilus, escreveu em 1905, alegando que no Congresso Sionista de 1896, o Theodor Herzl queria planejar como subjugar o mundo, subversão judaica maçônica. 1896 houve congresso. 1905, Sérgio Nilus alegou que introduziu espiões lá e deduziu que ficou sabendo que os judeus querem dominar o mundo com o capital, que os judeus eram considerados como dominadores da economia mundial. Toda a economia mundial se encontra na mão dos banqueiros judeus. Com o dinheiro financiam guerras, com o dinheiro fazem tudo. É um câncer que assola o mundo. A partir daí nasceu a raiva contra... Começou a raiva do povo rumeno contra nosso povo, que foi convencido, talvez seja verdade. Será verdade que insuflou tantas vezes, mentira foi dita, que uma mentira muitas vezes dita se torna meia realidade. E esse protocolo de Sabe-Sião era toda semana um fascículo, 24 protocolos, imprimido na imprensa rumena. Imprensa rumena, com letras grafais, os judeus não prestam. Tem que matar ele ou mandar eles para a Palestina. Não tem direito de ficar aí às custas do nosso povo rumeno, suprar o povo rumeno, subjugar o povo rumeno. Que eles são ricos, eles são unidos, eles são gananciosos. Sim. Então, aqui veio as leis discriminatórias, não poderá mais frequentar a escola, éramos obrigados de portar essa vexamosa, dá para ver? Dá. Mostra ali, ó, naquela câmera. A estrela de Davi, né? Dá para ver? Dá, aqui. Vexamosa estrela amarela. E eu, como criança de 8 anos, mamãe, mas por que eu sou obrigado a usar isso daqui? Quem me vê fala, judeu, você não presta.
você está roubando meu pai, seu pai está explorando os funcionários da sua loja. Que eu passei, não está escrito, e eu chorei com minha mãe. Mamãe, deixa eu ir lá na escola. Eu conheço o professor de matemática que joga sempre comigo xadrez. Eu muitas vezes ganho dele, ele adora eu. Eu ensino os rumenos menos favorecidos, inteligência, ensino eles tabuada, ensino eles lei da física alimentares, ensino eles gramática, como se pronunciar corretamente em língua rumena, e eu ajudo eles. Que cuidado do Jorge, que vai ser da Ionesco, que ele é muito fraco, eu tenho pena dele, deixa eu ir. Filho, não adianta, mas eu teimoso, fugi. Fui com a mochila, Gestapo lá na porta da escola, você não pode entrar, você é judeu. Você não avisaram você que não pode entrar, vai para sua casa, judeu sujo. Caramba, como é que a cabeça de uma criança de 8 anos ficava numa situação como essa? Não entendi. Perguntei, mamãe, mas por que motivo? Que crime eu cometi? Quero avisar que até de maio, junho, meu pai na loja eram obrigados de avisar, um grande aviso, portas, loja de judeu não compra mais. Meu pai era um vendedor, trazia grãos do fora do nosso estado, que tinha estados muito tinha recolta chama produção grande de grãos. Tinha um armazém enorme. Eu sei que em 1935, 36, minha mãe importou rodas, trilhos de ferro e rodas único que tinha lá na cidade de Bacão, corria por trilhos as portas, armazenava toneladas e toneladas de cereais, vendia por tudo a turma da Avenida Sais, era secos e molhados, loja vinha de tudo, era uma sociedade pujante, bem trabalhadora, e vivíamos felizes. E aí, naquele momento, ele foi impedido de vender, porque ele não podia... Não podia vender só para os judeus. Mas mercadoria encalhada, quem comprava cristão. E um aviso, postes, quem vai ajudar o judeu? Quem vai refugiar judeu? Quem vai comprar os judeus vai enfrentar processo da Gestapo. E qual eram as consequências de quem se arriscava a comprar? Primeira vez, advertimento. Depois, era confinado na cadeia 1 semana, 2, não sei. A partir dali, não sabe o que acontece com a pessoa. Não sabe o que acontecia com aqueles mas ninguém não ousava de esconder o judeu ou ajudar o judeu. Todo mundo evitava. Eu lembro que o senhor comentou sobre um funcionário muito... que trabalhava com seu pai há 15 anos, né? Como que foi essa história? Bom chegada. Boa. Bom chegada. Em 1941, outubro, veio um decreto cruel do governo antissemita do Ian Antonescu, a ordem de Gestapo, que os judeus sejam expulsos da cidade de Moineste por outra cidade. Quero enfatizar que numa cidade pequena não existia a linha em trocamento férreo, não existia a linha férrea, não existia trem. Os judeus, perplexos, tanta crueldade, serem expulsos, mas nós estamos enraizados aí anos e anos e anos, dezenas, centenas, quase 500 anos fugidos da questão espanhola. Por que motivo nós estamos obrigados a largar uma vida inteira de trabalho? Meu pai falava, mas meu pai nasceu, meu avô, bisavô, somos enterrados aí no cemitério judaico. Por quê? Que crime nós cometemos?
perplexa e olha, sofredora por comunidade judaica. Falaram, vamos juntar de dólares para fazer uma ação para o governador lá da cidade maior. Quem sabe vai anular o decreto. Ordem de cima, não podemos fazer nada. Meu pai tinha 8 empregados, entre ele Vladimir, muito confiável, gerente, 16 anos na luz de meu pai. Falou, seu Fischer, eu não posso fazer nada, esconder não posso, mas o que eu posso fazer? Atrelar o cavalo, fazer um toldo, que estava o turno, que chovia muito, atrelar o cavalo, e eu empresto para o senhor outro cavalo que eu tenho. Ele morava não muito longe, no rural, mas era empregado de confiança de meu pai. Muito de confiança. E eu vou levar vocês para Bacão para não ir em comboio, a pé, com mochila. E era longe? Quantos quilômetros? 60 quilômetros. Caramba! E muitas famílias foram a pé. 9 horas a pé. Não sei se vocês assistiram o Violência no Telhado. Não. O Teve Leiteiro, como do Anategva, cidade da Ucrânia, fui expulso da cidade. Quando eu subi lá, e depois de 70 anos assisti o Violência no Telhado, Se eu lembro. me identifiquei com o Leite, que ele foi expulso da cidade Anategva da Ucrânia, perto de Kiev, que era indesejável, povo indesejável no próprio lugar. E me identifiquei com ele. Ele, meu pai, em cima de um cavalo que emprestou, e ele dirigindo carroça com 2 cavalos, levaram ele para Bacão. Bacão era uma cidade, outra cidade próxima. Maior que havia entroncamento ferroviário. Cidade de Bacão era perto da capital de Moldova. Moldova se situa perto de Ucrânia, palco daquela guerra absurda, insana, de um ditador maquiavélico também, que inventou uma guerra injusta. E acontece, chegando lá, em Bacão, foram confinados na periferia da cidade, sem nenhuma infraestrutura de higiene. Nada de higiene. Confinaram todos os judeus num único lugar. Todos, comunidade judaica, 200 famílias, e também outras shtetl, chamam cidades, vilarejos pequenos, que não havia linha férrea, foram confinados na cidade grande. Que Dermanest, Ploiest, muitas cidadezinhas pequenininhas, de 100 famílias dos judaicos, tudo que os judeus foram expulsos de lá e vieram a pé, não sei como vieram há 400, 500 anos atrás, e assentaram na Romênia, que talvez o Decebalus, não sei se vocês vão retroduzir na história de Anos 100, que Decebalus e Trajano eram imperadores romanos. Eles conquistaram a Dácia. Não conquistaram a Dácia, conquistaram Valáquia. Valáquia era a antiga terra da Romênia, chamava Valáquia. E ele foi e instaurou Dácia de Decebalus. Ano 100, que muitos de vocês têm que saber certeza que no ano cristão, de anos 70, o grande imperador romano, Júlio, César e outros, Tito, Vespasiano, conquistou Constantino, rei imperador italiano, conquistou Jerusalém, conquistou a Judeia. E como ele se expandiu, o Império Romano se expandiu para a Europa inteira, levaram os judeus de lá e trouxeram para Romênia, Bulgária, Hungria,
Foi quando começou a expansão. Espalharam Sim. os judeus, levaram eles para os Balcãs, países balcânicos, para povoar, que não tinha nada lá, tem escravos. História Decebalus, vocês entram no Google, Decebalus, Decebal e Trajano. 2 imperadores romanos conquistaram Palestina, Judeia, Samaria Judeia, e expulsaram os judeus de lá. Espalharam por esse país do leste europeu. Muitos escravos judeus levaram para a Itália, para Roma. Até o Arco de Triunfo de Roma está com as pedras de Jerusalém. Não sei se vocês estão sabendo. Não, sabia. também não. Tem. Caramba. Tem. Caramba. Arco de Triunfo na Roma, tem pedras de Jerusalém. Entendi. Voltando um pouco aqui, ó, desmontaram. como que foi a chegada em Bacão? Como que vocês... Foi triste chegar em Bacão. Conforme eu disse, foram confinados no barracões de madeira coberto de folha de zinco. No inverno, começou outono, novembro, dezembro, começou o inverno rigoroso, um frio congelante. No verão, quando começa maio, junho, primavera, março, abril, maio, junho, julho, escaldante, suava. Uma mísera migalha de pão fazia a diferença entre a vida e a morte. Minha mãe, de abençoada memória, era boa cozinheira. De boca a boca, as donas cristãs sabiam que ela cozinhava bem, contratava ela. E eu quero destacar que o campo onde nós fomos confinados era provisoriamente construído rapidamente, temporário, só de trânsito, não houve arame farpado. Quer dizer que tem diferença grande entre gueto e campo de recolhimento, de concentração. Tá, porque o gueto então, era cercado, né? Não podia sair dali. Igual gueto de Varsóvia, gueto, campo de concentração horrível de Auschwitz-Birkenau, era cercado, arame farpado, com torres de controle. Sim. Aí, nosso campo era livre, mas obrigatoriamente usar a estrela amarela, não podíamos usar transporte público, não podíamos entrar no cinema, não podíamos entrar nos restaurantes, nos clubes e na praças públicas, um aviso também grande, em rumeno, proibido os judeus e cães. Nós éramos considerados como cães. Talvez cão era melhor ainda que o judeu. tratado do que o próprio judeu. Bom, O Hitler tinha o Blonde, né? Que era o cachorrinho dele. Vou abrir um parênteses. Não, exatamente. A cachorrinha Blonde do Hitler, ele tinha tanto amor para essa cachorrinha que dedicou tanto tempo Blonde no nome dela. Quer dizer que o ser humano considerava o judeu superior ao outro seu semelhante. Você tinha um amor por um animal, que é natural, mas e não conseguia ter para um outro ser humano. Não tinha consideração por ser humano, que é semelhante a ele. Mas era engraçado, assim, porque o senhor falou, senhor Joshua, sobre a questão dele ser tratado como um Messias na época, ser o salvador da pátria. E é muito comum isso acontecer historicamente, deles... Todo regime que é ditatorial, que é extremista, vem com o salvador da pátria e coloca alguém como culpado. Historicamente, sempre é assim. Perfeito, perfeito. Eu quero também me referir que o armistício vexamoso que a França, a Inglaterra e a União Soviética de então instituiu para a Alemanha, acabou com o Segundo Reich, instituiu a República do Weimar, em 1918. Foi no final da Primeira Guerra. Primeira Guerra Mundial. Aí estou retrocedendo um pouco na história, vocês ficar mais ou menos a par. O Tratado de Versalhes, né? Tratado de Versalhes. Veio este cabo austriaco e falou, eu vou salvar a Alemanha. Então, milagrosamente, ele subiu ao poder com a
propaganda mentirosa Yossi Mengele, não Yossi Mengele, desculpa. Goebbels. Yossi Goebbels, Yossi Mengele, outro indivíduo. Que morreu aqui no Brasil. Médico, anjo da morte. Sim. E acontece que o povo alemão tinha tanta confiança em Adolf Hitler, mein Führer, meu líder. Todo mundo era obrigado a Hitler. Ele tinha uma oratória muito boa, né? Ele era um orator de primeira mão. Ele hipnotizava as massas. Se vocês vão assistir filmes dele, paradas dele suntuosas, ele pegou o Hugo Boss, alfaiate frustrado, também em decadência. Ele fez cada roupa, cada terno. O SS, por secreto alemão, era preto, com insígnias, com decoração, com tudo. O marrão era a parte de apoiadores do Hitler. Juventude hitlerista era marrom, calção curta, era uma coisa. Fizeram lavagem cerebral com a juventude hitlerista. Os hooligans alemães cometeram aquelas atrocidades grandes em 1938, 9 de novembro, porque em 7 de setembro um judeu de 18 anos, estudante em Paris, ficou sabendo que os pais, avós, toda a família dele está na fronteira entre Alemanha e Polônia, que em 1º de setembro a Alemanha declarou guerra para a Polônia e dividiu a Polônia em dois. Uma parte para a União Soviética de Stalin, outro ditador sanguinário, outra parte para a Alemanha. E não deixaram poloneses entrar, dentro, na Polônia, e os alemães não deixaram ficar na fronteira. Ele, de raiva, para chamar a atenção do mundo, foi matar um diplomata em 7 de novembro de 1939, em Paris. E aí, a propaganda do Adolf Mengele insuflou o juventude hitlerista para depredar. Chama Noite de Cristais, sim, onde muitas sinagogas foram depredadas. As lojas, né? Foram destruídas não sei quantas sinagogas, tanto em Berlim, em Colônia, toda a cidadezinha da Alemanha. Foi o presságio de que ia acontecer mais tarde. Sim. Complicado, né? Você vê assim que como uma pessoa inteligente, mas mal intencionada, o que ela pode fazer? Consegue dominar uma massa não inteligente, não estudada. Mas, né? Hermano, fica sabendo, excesso de inteligência é loucura. Sim. Quando um homem de mais inteligente chega a ser louco. A gente tem que aplicar a nossa inteligência para coisas boas, né? Aí que tá. Ele explica. A inteligência dele foi aplicada para quê? Fazer mal ao outro. Sim. Matar, exterminar o seu semelhante. E ele não matou Hitler. A política dele, eugenista, não era só visava os judeus. Na conferência de 1952, em janeiro, embora a matança de judeus começou bem antes, mas a determinação do governo alemão a exterminar toda a raça judaica, sim, se deu na Conferência de Wannsee, em 1942, em janeiro, em Berlim, sob batuta do Reinhard Heydrich, carniceiro de Praga, açougueiro de Praga. Ele dirigiu a conferência nata da cúpula alemã, estava presente. Grandes acadêmicos, grandes estrategistas militares estavam dentro. Aí se decidiu o destino dos 13 milhões da Alemanha e da Europa ocupada, inclusive da União Soviética, que vai ocupar 13 milhões para exterminar.
toda a raça judaica deve ser exterminada. Aqui vem que, em nome da eugenia da raça pura, não estender somente os judeus, solução final da questão judaica, mas estender aos ciganos, os negros, homofóbicos, retardados físicos mentais, testemunha de Jeová, opositores do governo nazista, tudo que era diferente do que eles acreditavam como raça uma raça pura, pura, ariana, né? Em nome de bem-nascido e eugenia. Eugenia foi instaurada em 1880 e tanto pelo Francis Dalgon, o inglês que, para aprimorar a raça, devemos exterminar todos os estados mentais, tudo aquele que não nasceu perfeito, para nascer uma raça pura, raça ariana pura. Ele se considerava, em nome da raça, supremacia da raça ariana, devemos exterminar todos aqueles subhumanos. E como era o processo, assim, porque eu imagino que tinham famílias que eram cristãs, mas tinha algum filho autista. Como que era esse processo? O processo era levar ele na clínica, ficar um mês lá, dar uma injeção letal, e estar perto do Berlim, existe um castelo lá de clínica de retardados mentais de autistas, onde mataram ele com a injeção letal, mandaram cartas com pertences dele, morreu de morte natural e está enterrado no X lugar. Então eles usavam o argumento de morreram por o argumento uma morte natural. O argumento diabólico. No começo eles tentaram esconder, faziam esses argumentos. Depois virou uma matança total, que foi a reta final da solução final, né? E muitos intelectuais acadêmicos alemães aceitaram essa teoria dele. Em nome de uma Alemanha grande, Lebensraum. A Alemanha se expandia para a União Soviética total. Ele queria espaço vital. E aconteceu o que aconteceu. E eu agradeço muito o nosso Eterno, por causa de nós fomos convocados em 1952, dezembro, fim do ano. Me lembro, gravei bem em memória, às vezes eu não me lembro. O senhor estava em Bacão, né? Estava em Bacão, confinado lá. Foram convocados os batidas de tambores, rufões, para se direcionar na direção da estação ferroviária de Bacão. Frio, 30, 35 graus. Eu sei que o dente... E vocês mal, né? Sem roupa adequada ali? Sem roupa adequada, forrava pernas de jornais velhos, mamãe, com trapos, forrava. Um frio, nevava. Tem coisas da vida amargas, dolorosas, que ficam muito bem gravadas. Tem coisas que a gente não lembra, passa. Sim. Dá branco, não lembro mais o que aconteceu. Como eu contei para vocês que uma semana, um mês atrás, 2 meses atrás, encontrei Rogério, um amigo, conheci ele, jogo de xadrez, jogo. Vamos desafiar? Vamos jogar. Fomos no Clube da Hebraica, quando vocês viram lá, jogamos xadrez, outro xadrez. Outra semana, encontrei ele, que é também sócio da Hebraica, tanto judeus como cristãos. Ele não é judeu, cristão. Ele frequenta a Hebraica, que mora pertinho lá, Jardins Paulistano, lá perto do Shopping Guatemi. Falou, e ele, Yoshua, como vai você? Ele me travou de Chico. Pois está de Chico? Pode, como não. Vamos fazer uma parede de xadrez? Vamos, Rodrigo. Não, desculpe, meu nome não é Rodrigo, é Rogério. Quer dizer que a gente confunde. Sim. Uma semana depois, mas coisas dolorosas, amargas, lembranças não se esquece. Tristes, jamais esquece. Me lembro como se fosse hoje, o barulho dos foguetes e gritaria dos povo cristão festejando a entrada nova de 1953.
A entrada, fim de dezembro de 1942, entrada Ano Novo cristão. Com cervejas, com gritaria, o povo rumeno gosta um pouco... Gosta de beber. De aproveitar beber a um vida. pouco. Álcool, tsuika chama cachaça. Cachaça feita de mecha. Certo. Uma delícia. Envelhecida. Bom, acontece que nós saímos titrando com mochila. Eu tenho aí tipo de mochila que nós de antes ficamos avisados que nós vamos fazer uma viagem. Ninguém não falava para onde. Vocês vão Somente pegar que o trem avisava, para fazer uma viagem. uma viagem onde os adultos vão trabalhar, as mulheres também vão costureiras, vão ver domésticas, vão viver muito melhor do que no campo. Vão ter pelo menos que comer. Fomos direcionados, escoltados por capos rumenos, aqueles coniventes, soldados rumenos, armados, do exército rumeno, conivente com a política nazista, que o governo rumeno se aliou com os alemães contra a União Soviética. Só fazendo um parênteses na história do senhor, o senhor disse que pelo menos tinham que comer para onde prometiam levá-los, né? O senhor não tinha nada para comer ali no Bacão. Pouca coisa. Como o senhor disse, o pé de pão. Minha mãe trazia lá provisão, farinha de polenta, pouco farinha de trigo, cozinhava, que ela trabalhava, pegava moedas. Um dia mandou para comprar 2 pãezinhos, 1 litro de leite, 2 hooligans me viram, como eu já contei, para não repetir, viram que eu portava, me xingou, me bateu e falou assim, você vai voltar outra vez aí, mato você, não volta, vai para a Palestina, sua terra não é aqui. Eram outras crianças maiores. Crianças maiores do que eu, cristão, que tinha ódio, que nas igrejas, fica sabendo, eram padres antissemitas, eles insuflavam ódio aos judeus, na própria cidade de Bacão. O ódio era tão grande, era divulgado em todos os lugares lá da cidade, da Romênia. Foi nessa época, seu Joshua, que o senhor perdeu o seu irmão? E nesta época, depois, eu perdi meu irmão em 43. Ah, depois. Depois que nós não, milagrosamente, embarcamos na vida, faltava de espaço, chegando lá na plataforma da estação ferroviária de Bacão, massa compacta de judeus velhos, bengala, mulheres com bebês no colo chorando de frio, meu Deus do céu. Frio e de fome. Começou a ventar. Os capos chicoteando os judeus para ir mais rápido embarcar na rampa de madeira, direção que eu vi de longe, comboio de 35 com trens, vagões. Vazios, e locomotiva em frente, e eu vi que está enchendo os judeus lá, os chicotadas, a estação ferroviária de Bacão cercada por Gestapo, que me chamou a atenção, as botas reluzentes dos SS. As botas brilhavam. E as insígnias assim coloridas que chamou a atenção. No ofuscamento da neve branca, eles reluziam. Um quadro dantesco que presenciei. Berros das crianças, latidos dos pastores alemães, atiçando para empurrar os judeus para subir na rampa. Fecharam as portas dos vagões, batendo, eu ouvi batidas de tábuas de madeira nos vagões. De longe percebi chegando uma locomotiva e mais vagões vazios.
devido a frio violento, depois de 3 horas de espera relento, o funcionário da ferrovia romena não conseguiram acoplar mais vagões devido ao aço colava gelado, nos né? dedos. Colava. De frio, de gelado. Eles não conseguiam acoplar porque o aço colava o dedo, aí eles não tinham... O milagre divino, Eu por acredito. algum motivo técnico. Eu acredito que seria mais esse, o milagre divino, né? O milagre divino, que na hora deles começaram a atrelar mais vagões, caiu uma nevasca, um vento gelado, que o próprio Gestapo fazia assim de frio. Então, o vento, ele cobria lá o rosto, e o comandante-chefe lá deu ordem em alemão, que tinha muitos capos, o líder lá dos exércitos rumenos, que sabia um pouco alemão, para mandar nós de volta para Barcões. Ordem, vocês vão voltar para o campo, esperar outra convocação. Eu, como falei para o Mauro Milhões, até hoje espero convocação que não chegou, que eles, em 1943, começou a época da derrocada do exército alemão, Sim. da Stalingrado, que não conseguiram furar o cerco para chegar a Moscou, obrigar o Stalin de fazer armistício. Esperou igualzinho 1812, que Napoleão Bonaparte esperou na porta de Moscou. Não conseguiu. Não conseguiu penetrar na porta de Moscou. O frio congelante acabou com o exército napoleônico e acabou com o exército alemão. Começou, os tanques congelaram, Em Stalingrado, né? Abastecimento de alimentos por tropas alemãs não chegavam, morimos de fome, de frio e de fome, então começou a retaguarda. E aqui, de 1943, que voltamos, em 1 de janeiro ficamos, em 43 ficamos lá, meu pai foi convocado para cavar trincheiras, esforço de guerra na Transnistria. Agora, antes ele estava lá trabalhando no departamento de almoxerifado, carregava mercadoria, carregava munição, carregava tudo, trabalho escravo. Sim. Mas junto com a família. Meu pai com meu irmão mais velho que me trouxe para o Brasil, que era maior de idade, que ia trabalhar. Nós, crianças pequenas, não podíamos ir trabalhar. Trabalho escravo. E ela ganhava um pouco, um pedaço de pão mais, e tinha mais ou menos, com o dinheiro que nós tínhamos escondido, a gente tinha alguma... Mas, como eu falei, mísera migalha de pão faz diferença entre a vida e a morte. Tem muitos falecidos, muitos morreram de doença, tuberculose, frio e fome. Muitos. Eu me lembro, meu pai escondia para não ver carinhos com o cadáver carregando para enterrar. Foi triste a época de infância minha, que eu me lembro, a gente fica até estarecido de lembrar. Acontece que voltamos para Barcões, ficamos lá, meu pai, depois dos meses, fui convocado para cavar trincheiras, esforço de guerra na Transnistria, perto da Ucrânia, da Moldávia. Sim. Tá. Bug e Dnieper, tem 2 rios, e milagrosamente voltou em 44, por causa das tropas soviéticas. 44, agosto, fui liberto Moldova. Moldova, como faz parte da fronteira com a União Soviética, foi o primeiro lugar que fui liberto pelas tropas soviéticas. Meu irmão não aguentou em 43, fevereiro, depois que meu pai foi convocado, no inverno rigoroso de 43, morreu de inanição aqui, em 43. 2 anos de idade. Em Bacão. Bacão no barracão. Sim. Infestado de piolho, de pulgas endêmicas, que nós recebemos nos colchões, de palha. Caramba. Sem nenhuma infraestrutura de higiene. Nessa época o teu pai não estava só a sua mãe aí, quando você Sua mãe, perdeu. minha mãe, olha, eu fui uma heroína. Sim.
E eu não sei como esta mulher, tão resiliente, tão otimista, invocava dia e noite, invocava a ajuda do nosso Deus, invocava a chegar logo o Messias a salvar nós. Isso levava coragem para aguentar. Acho que coragem. Isso dava força, né? Isso dava força. Não, e eu acho que também de sobreviver, aguentar. E ela sabia que os filhos dependiam dela, né? O marido não estava. Os filhos pequenos. Ela era um heroína. Ela tinha que tirar força. Chorava a noite inteira e eu ouvia o choro dela, implorando auxílio de Deus, como salvou nós do Haman, outro antissemita que queria exterminar o povo judeu na Pérsia 3.000 anos atrás. Reina Esther, esta é outra história. Reina Esther salvou o povo judeu do Hashverosh, do Haman, que era um grande ditador lá, ajudante do rei, do imperador persa. Falou: vamos exterminar este povo, que esse povo é diferente do nosso. Ele não se ajoelha em frente, ele queria prestígio, este Haman, queria que Mordecai, que era também conselheiro da corte da Pérsia, que conhecia muitas línguas, tem que se... Ele falou: não, perante o homem não me ajoelhe, eu me ajoelho perante nosso Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, seguindo a história da parte onde o senhor parou. Certamente, os vagões lotados, frio, as pessoas com fome. Eu não sei qual era o tempo de viagem, mas muita gente deve ter morrido dentro do trem. Caminho, né? Caminho, muito boa pergunta, Germano. Acontece que meus tios, alguns deles falecidos, que a família é grande, tinha cunhado, tinha tios. Quando voltaram, 27 de janeiro, fui liberto do maior campo de crueldade humana que existiu na face da Terra. Nunca, nem há algum tempo existiu tanta atrocidade como aconteceu no Auschwitz, complexo da morte, inferno na terra, Auschwitz-Birkenau. Contaram horrores. Voltou como farrapo humano, mês de maio, junho, depois de ser tratado, mas ainda estava como farrapo humano de um homem normal, peso 50, 100 quilos, ele pisava 38, 40 quilos. Depois de ser tratado pelas tropas soviéticas e tratado pelas tropas americanas, de Eisenhower. A atrocidade, eu já tinha 45, tinha 12 anos de idade, já era crescido, queria saber por quê, o que aconteceu lá no campo onde eu chorei tanto para ser enviado lá, porque não acordamos cedo para chegar lá. Perdeu os filhos, meus primos. Seus primos. Que eram lá. Ele contou o seguinte: chegando lá, abrindo os portas, os vagões, 20% a 30% dos... depois de fatídica viagem, infelizes viajantes morriam de pé. Dava o último suspiro e morriam de pé. 20% dos infelizes mortos, já estavam mortos. Sucumbiram. Aqueles que conseguiram sobreviver com poucos alimentos que guardavam, sobreviveram. Mas 200 pessoas que estavam tremidas dentro dos vagões, 60% já estavam desfalecidos. Não aguentavam fatídica viagem. 3 noites, 4 dias. De manhã cedo, 4 dias, 3 noites. Nossa, até Polônia. Muito tempo, né? Era muito tempo. Imagina você sem se alimentar. Sem se alimentar, em pé, cara, tudo apertado. Horrores. Frio? Horrores. Frio. Olha, indescritível. Não dá nem para imaginar. Não dá para imaginar. E o teu tio, quer dizer, chegou lá em Auschwitz? O português fala indizível. Não tem palavras. Não existe. Não existe palavra para explicar o que aconteceu lá. Chegando lá, a primeira coisa que fazia, recebido pelos capos. Muitos capos judeus, chamam Sonderkommando. Aqueles que ajudavam obrigatoriamente para não morrer de fome,
recebia uma porção a mais de pão, de sopa, e ajudava os alemães a receber os recém-chegados. Muitos falaram em Yiddish. Meu tio fez isso. Esfregue bem na bochecha, assim você vai ficar mais corado. Assim você vai selecionar para a direita, não vai funcionar para a esquerda, para sair pela chaminé. Que aí se sai só pela chaminé. Ali fazia um filtro de quem estava apto ao trabalho e quem não estava. Selecione. Selecione-as. Selecione. Sim. E quer dizer, quem não passava naquela seleção era a morte. À esquerda, aqueles velhos de bengala, mulheres grávidas, câmaras de gás. E as crianças, como que eram? Crianças subnutridas, alguns primos meus conseguiram salvar, como milagrosamente, mas muitos amigos meus... As crianças muito pequenas certamente não tinham... Era uma boca a mais, o que era, boca inútil. Era o que certamente ia acontecer com o senhor. O senhor ia acabar sendo não já... tinha força de trabalho, não Porque era muito jovem na época. Era magrinho, muito pequeno, fraco, pequeno, certeza. E fora disso, eles deixaram morrer de tuberculose, morreram as moscas. As moscas morreram, judeus lá, de doenças que não foram tratados. Eles não queriam tratar, eles queriam que morressem. Eles faziam tudo possível para não gastar gás e não gastar gatilho, não gastar bala. Fazia possível para o judeu morrer de inanição, de doença, de desespero. Muitos judeus desesperados me contaram. Minha vida, meu tio era do Sonderkommando. Ele não aguentou para carregar corpos de um rabino da cidade de Bacão e conheceu, sem barba, que eles tiraram a barba do rabino, arrancava com o pelo e com tudo do rabino. Me contaram. Depois eu fiquei sabendo, boca vem, eu estava curioso, só ouvido e olhos para ouvir os relatos pungentes. Acontece que lá, chegando, tinha uma placa grande lá, sala de banho, de higienização e desinfecção. Eles pegavam, davam recibo, sabonete até, que você vai tomar banho para higiene. Chegava lá, portas lacradas, abriram a torneira de gás e crono asfixiado. Este tio meu trabalhava no Sonderkommando, carregava corpos gasificados para câmaras de cremação, fazer cinzas. Ele não aguentou tanto sofrimento, chorou no inteiro vendo o rabino do Bacão, que sempre, nosso costume judaico, e se quando tem algum negócio fazer, comprar uma propriedade, vai consultar se é bom ou não é bom fazer. É época propícia para fazer este negócio ou não é. Para casar minha filha com tal, é bom. Ou seja, o rabino é uma pessoa muito importante na comunidade. Muitíssimo. Que fica sabendo do rabino, estuda 8, 9, 10 anos para ser rabino. Ele é filósofo, sociólogo, psicólogo, psiquiatra. Ele tem tudo. Ele tem um conhecimento total da natureza humana. Ele também é cabalista. Não sei se vocês sabem o que é cabala. Sei o que é cabala. Mística judaica. Sim. Ele, olha, isso me dá... Vocês não vão me encontrar nenhum rabino não conhecedor de 5, 6 línguas. Ele sabe Yiddish, língua nativa, francês, inglês, alemão. Todos eles falam muitos idiomas.
um povo muito aculturado e tem muitos médicos muito notáveis, tem grandes filósofos, grandes físicos. Eles estudam fora de rabinato, estudam profissão. Sim. Este grande rabino que morreu, considerado Messias na época de geração nossa, lá no Menachem Mendel Schneerson, de Nova York, 77, tem uma sinagoga enorme de Lina Chabad. Eu mostrei para você Lina Chabad? Sim. Lina Foi. secular. Bom, ele era grande, ele conhecia tantas línguas, ele era russo, da União Soviética. Salvaram ele em 40, fui lá nos Estados Unidos, olha, ele manda aqueles shluchim, chama, aqueles emissários para divulgar a religião judaica. Todo lugar. Você vai encontrar essas sinagogas Bet Rabat, todo lugar do mundo. Tanto na China, como na Indonésia, como na Malásia, no mundo inteiro. Na Rússia, em Kiev. Em Kiev tem Bet Rabat. Ele foi salvo, então? Fui salvo. Quando o senhor começou a contar a história, falou, viu, ele estava sem braço, eu pensei que já era o cadáver dele, pensei que tinha sido morto. Não, que morto, bom que ele foi salvo. Um rabino, não. Esse rabino tem tá 40 e outros 500. Tá, eu confundi. Aí o rabino que foi enviado por Auschwitz, meu tio Sonderkommando, chorou reconhecendo o cadáver. O cadáver. Gasificado, levando ele para crematório. Ele falou, minha vida não vale nada. Sim. Não vale nada, eu vou me matar. Mas existia lá um tal Victor Milfranker, um psiquiatra vienense, mentor de logoterapia. E eu aconselhei você esse livro, Falou mesmo. Logoterapia. Ele, à noite, viu o desespero de meu tio, o nome dele, tio Berco. Falou, não faça isso. Aguenta. Insuflou coragem, Sim. persistir, que a vida é sagrada, a vida tem sentido. Tem que pensar que tem filhos ainda. Tem que pensar na sua mulher. Vai voltar para casa. Vai ter uma vida melhor. Vai melhorar. Não vai demorar muito tempo esta guerra. Olha, em 43, 44, começou boatos, eles ficam sabendo que os aliados estão começando a ganhar a guerra. Não faça isso. Muitos se jogaram no alarme farpado, morreram executados, e guardas safados sádicos atiravam de cima para fazer pontaria no cadáver já executado. Tanto sadismo, tanto crueldade. Eu estou até emocionado porque eu visitei Dachau. Primeiro campo que eles confinaram opositores, comunistas. E eu entrei numa câmara de gás e o senhor falando da família, eu não consigo parar de pensar nos meus filhos. Então, até desculpa, mas... A emoção é grande. A emoção é grande. É grande. Quando você entra na câmara de gás, tem uma... Você estava fazendo uma visita, então tem um buraco que o pessoal te explica, fala... Colocava todas as pessoas peladas, como o senhor disse, com a... Tiraram da roupa. E ele falava assim, ó, à sua esquerda eram engatados no buraco ali, os escapamentos dos caminhões. Então, primeiro elas eram mortas... É outra história. Outra história. Não é câmara de gás. É. Caminhão Sim, mas eu... andando, Não. feitos câmaras de gás. Não, tinha lá, eles engatavam. Aí depois eles tinham um buraco no teto que eles jogavam o Zoclon, eu não lembro agora, alguma coisa Z lá, não lembro o nome. Ziclon B e ácido cianídrico. Isso. E depois, a gente visitou também o crematório. Cara, e assim, você imagina, Pedrão, cara, você entrando, segurando o seu filho na mão, cara, num lugar desse.
Você no colo ou segurando, não dá. Germano, tem um vídeo muito interessante. Como o próprio pai, filho de Saul, tem vídeo, filho de Saul, o próprio pai encontrou o próprio filho dele, morto de 10 anos, gaseificado. Planejou como ele vai fazer para fazer um enterro judaico conforme a lei judaica. Que nossa crença é na ressurreição dos mortos. Nós não podemos nem tatuar, nem doar órgãos. E como nós chegamos no mundo, tem que voltar no mundo vindouro. Tem que manter o corpo preservado para vocês voltarem. E ele, muito pungente, não vou me detalhar, aconselho quem está assistindo minha entrevista, filho do Shaul. Muito comovente, tem que ter lenços para enxugar as lágrimas deste filme que comove tanto as pessoas. E acho aí, que isso aqui é um aprendizado, aprendizado para nós, é um aprendizado para quem está assistindo, para a galera que acompanha o Overbook Podcast, porque viemos falando no carro, né, a importância desse bate-papo que tinha. Sim. A importância desse bate-papo vai muito além do que a maioria imagina, que é realmente trazer informação, é trazer exatamente pequenos relatos. Relatos de homens, de memórias vivas, que vai ficar na história. Isso não precisa pode acontecer nunca mais, né? Nunca mais. Portanto, é muito importante todos nós brasileiros, de qualquer credo que seja, somar forças, de fazer com que o mundo se torne mais humano, combater todo tipo de discriminação, todo tipo de preconceitos, todo tipo de extremismo, tanto de esquerda como de direita, para contribuir um pouco que seja, que o mundo se torne mais pacífico, mais humano, e eu vou insistir, e mais equilibrado. Não vai existir mais ditadores fascínoras querendo, em nome de status, se expandir, espaço. A terra é grande, todos nós viver pacificamente. E mais importante que há atualmente é cuidar da clima. Nossa Bíblia Sagrada exige não interferir na natureza. A natureza não sabe estender mais, ela se vinga. Olha o que está acontecendo com a crise climática, desmatamentos das florestas, falta de oxigênio, emissão exageradamente de dióxido de carbono no ar, aquecimento global e tudo mais. Que planeta nós vamos deixar para nossas futuras gerações? Sim. Nós vamos deixar um planeta inabitável. O homem está procurando lugar no Marte, na Lua. Vou morar na Lua. Tem que morar na Terra que Deus deu para nós, de presente, com tudo que há de melhor, para usufruir, desfrutar, tudo que há de bom. E eu insisto com nossos governantes, investir na educação. Educação é uma ferramenta poderosíssima para esclarecer as coisas, ferramenta para crescer em todos os sentidos. Esclarecimento é inimigo da ignorância. Tem que ter um rumo na vida, um significado. O homem sem significado não tem sentido para viver. Mas tendo muitos objetivos, o homem sabe de enfrentar as lombadas da estrada da vida. Eu agradeço muito o meu amigo Germano, meu amigo Pedro, pelo convite. Espero outras vezes ser convidado com muito prazer, eu estarei aí, e uma honra estar com você, compartilhar um pouco que seja meu
sofrimento de infância, embora que seja um grão no saco inteiro de trigo de milho, de que outros que não conseguiram sobreviver e morreram em nome sagrado do nosso eterno, nosso Deus. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Pô, Sr. Joshua, eu que agradeço, é uma honra tremenda, mas assim, o senhor é uma parte viva da história, de uma história, o senhor representa a esperança, porque o senhor está vivo aqui, graças a Deus, conosco, e relembrando aqueles que partiram, né? Então o senhor é uma parte viva de uma história ruim, mas que para o senhor teve um final feliz, graças a Deus, mas que para outros não. E eu me sinto muito, mas muito privilegiado de poder bater esse papo com o senhor, porque daqui a muitos anos, quando os meus filhos começarem a ter um entendimento a respeito disso, eu vou pegar esse vídeo e vou falar, olha, vem ver isso aqui, ó. Papai conversou com o senhor aqui e olha, a assim, história é essa. Tá marcado, vai ficar marcado pro resto da minha vida essa conversa aqui. Para finalizar, eu agradeço muitíssimo o generoso povo brasileiro por ter me dado refúgio, me recebeu de braços abertos, conseguir superar as traumas de guerra, constituiu, graças a Deus, uma família de 4 filhos e 10 netos. Ficam sabendo, maior orgulho para um pai e mãe judia quando o filho traz canudo em casa. O povo judeu é um povo empreendedor, um povo que educa, dá muito valor à educação. Portanto, estou muito agradecido que me deu a oportunidade de enfrentar a vida com mais facilidade, constituo uma família, vivo dignamente, professando minha fé judaico, diariamente levanto o braço para o céu, agradecendo por mais um dia de vida. E eu cheguei aí no Brasil, em São Paulo, a convite do meu irmão, fugido da ditadura comunista em 1946, da Romênia, veio a convite de outro colega de escola aí no Brasil, me deu uma carta de chamada, convite que eu estou contratado para trabalhar em Bom Retiro, numa loja de ferragem, que eu estava também estudando metalúrgica. E andei de braços erguidos, de braços abertos, e sou orgulhoso de viver num país completamente livre e importante que eu quero frisar, combater todo tipo de antissemitismo, de ódio ao nosso povo e qualquer contra outro povo que seja. Nunca mais holocausto, nunca mais discriminação, nunca mais guerra. Lutar pela vida e pela paz. Holocausto, que é genocídio judaico dos 6 milhões de judeus, nunca mais haver na face da terra. Muito obrigado.